Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho nós nos deparamos com uma cena em que Jesus cura um homem com uma mão atrofiada, uma mão seca. Isso aconteceu em dia de sábado. Para nós compreendermos qual é o impacto do dia de sábado, este impacto na vida do judeu, é importante entender que o sábado significa o que o sábado significa na tradição judaica. O sábado era um dia de repouso sagrado, ou seja, um dia dedicado a Deus, onde qualquer tipo de trabalho era rigorosamente proibido, assim como o nosso domingo. Nosso domingo é um dia dedicado a Deus, para estarmos com a família, um dia dedicado ao descanso, onde também o trabalho ele é proibido na nossa vida de católico. Mas é claro que isso eu meditava no dia de sábado mesmo, na zona rural aqui em Bom Jardim, de que se nós temos uma pessoa em necessidade, se nós temos algo urgente para fazer, é claro que nós não incorremos em pecado quando nós, por exemplo, ajudamos uma pessoa a lavar a casa, quando nós lavamos a nossa própria roupa, se esse é o dia único, se de fato é aqui, desde que também eu nunca falte à Santa Missa. Então, meu irmão, era um dia em que o povo de Israel lembrava o descanso de Deus após a criação e também celebrava a aliança com o Senhor. No entanto, ao longo do tempo, muitas leis e tradições foram acrescentadas ao sábado, transformando o sábado para alguns mais que um fardo do que um dia de vida, um dia de graça, um dia de descanso. Era mais difícil o sábado do que os outros dias. E é neste contexto que Jesus entra na sinagoga e os fariseus já estavam prontos para observá-lo e condená-lo caso ele curasse no sábado. Ou seja, os fariseus não permitiam curar alguém, mas estava prontinho para fazer fofoca. Isso é terrível, meu irmão e minha irmã, na vida de igreja. E aqui surge um homem com uma mão atrofiada, alguém cuja limitação física o colocava à margem da vida social e também da vida religiosa, porque se um judeu aparecesse doente, atrofiado, surdo, mudo, ele era visto como não tinha a bênção de Deus. Então, quando Jesus pede para que esse homem se levante e fique no meio da sinagoga, ele não apenas faz um gesto físico, ele está convidando esse homem, Jesus está convidando esse homem a se expor, a se colocar diante de todos, a assumir a sua fraqueza e ao mesmo tempo confiar em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos um ato de profunda coragem, ou seja, aquele homem poderia ter se escondido, poderia ter temido o julgamento dos fariseus, mas quando ele se levanta, ele demonstra confiança em Jesus. E aqui eu consigo imaginar alguns nomes de pessoas, talvez, que não teriam a coragem de levantar quando Jesus pediu, porque o que vão pensar de mim? Ah, não sou capaz. E se a pessoa me julgar? Ou seja, pessoas que perdem a graça de Deus porque, não vou não, o que vão pensar de mim? Meu irmão, e essa confiança, de ter essa coragem, foi essa confiança que foi o primeiro passo para a sua cura. A mão atrofiada desse homem representa mais do que uma deficiência física. Se nós olhamos de forma simbólica, ela aponta para as áreas de nossas vidas que também estão secas, que também estão paralisadas. Quantas vezes o nosso coração se torna como aquela mão
seca, endurecida, incapaz de amar plenamente, de servir, de se abrir ao outro, de perdoar, de ir atrás, de tentar outra vez. Quantas vezes, por medo ou insegurança, nós não permitimos que Jesus toque as nossas feridas mais profundas? O que vão pensar de mim? E se der errado? Ah, não é para mim, não dou conta, gosto de ficar em casa. Então, meu irmão, Jesus, ao curar a mão daquele homem, está nos mostrando que ele deseja curar também os nossos corações. Muitas vezes nos deixamos atrofiar pelo pecado, pela falta de fé, pelo desânimo, e vivemos muitas vezes sem esperança, sem nos abrirmos à graça de Deus. Meus queridos, percebam que a cura do homem é um sinal de que Jesus quer fazer por cada um de nós. Ele quer nos restaurar, nos dar uma fé viva, uma fé cheia de amor, de compaixão, de libertar-nos de tudo aquilo que nos paralisa, seja medo, seja o pecado, de tudo aquilo que nos impede a viver plenamente o nosso chamado à santidade. Por outro lado, nós temos também os fariseus, que também estão com os corações atrofiados, mas de uma maneira diferente. Percebam que, embora eles fossem rigorosos no cumprimento da lei, eles estavam cegos para aquilo que é essencial. Meu irmão, suas mentes estavam fechadas para a cura do homem, para a misericórdia de Jesus naquele momento. A atrofia que eles experimentavam era justamente a atrofia da sua fé, uma fé seca, uma incapacidade de reconhecer em Jesus Cristo o rosto de Deus, que é amor, que veio para nos salvar. E ao invés de se alegrarem com a cura daquele homem, ao invés de celebrarem a restauração daquele homem, eles se encheram de ira, meu irmão, e buscaram a maneira de condenar Jesus. Ao invés de se alegrar com a salvação do homem, eles ficaram bravos e terminam o evangelho pensando o que eles vão fazer para condenar Jesus. Aqui está um alerta para todos nós. Presta atenção, meu irmão. Às vezes nós podemos nos comportar como esses fariseus. Nós podemos estar tão apegados a regrinhas, a picuinhas, a tradiçõezinhas, a conveniências pessoais, que nós esquecemos aquilo que é mais importante, que é a nossa santidade. Ou seja, nós precisamos de regras, nós temos as nossas tradições, isso tudo são boas, mas cuidado com as picuinhas que a gente vai arrumando por aí, com detalhezinho que a gente vai arrumando por aí, só para pegar alguém, só para condenar alguém, só para deixar alguém com a mão seca. Os nossos corações podem estar atrofiados, paralisados pelo julgamento, ou até pelo egoísmo, até mesmo pelo medo de sair da nossa zona de conforto. E a gente aponta o dedo porque eu não posso sair da minha zona de conforto, eu não posso fazer outra coisa diferente. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, assim como Jesus curou a mão atrofiada daquele homem, Ele também deseja curar os nossos corações. Apresente o seu coração hoje. Qual é a atrofia do seu coração? O seu coração está seco em quê? Apresente para Jesus hoje. Neste evangelho nós somos chamados a nos perguntar sobre a nossa fé, meu irmão. Será que estamos permitindo que Jesus nos cure? Nós estamos tendo a coragem de nos levantar, de nos expor como aquele homem e ir até Jesus? Ou eu fico, o que vão pensar de mim? Eu não dou conta, isso não é para mim. Ou nós estamos nos fechando em nossas próprias certezas como os fariseus, e aí do alto do nosso julgamento a gente aponta o dedo, a gente fala o que quer, mas a gente não tem misericórdia do outro, não tem paciência com os processos do outro. Não é para fazer tudo bagunçado, meu irmão, mas é para ter paciência com os processos do outro. Então, meu irmão, peçamos ao Senhor que nos cure nossas áreas atrofiadas, que o Senhor nos dê a coragem de nos levantar diante dEle e principalmente que cure nossa fé, para que nós possamos viver plenamente o seu amor e misericórdia e que Jesus restaure os nossos corações e nos ensine a amar de verdade, a perdoar de verdade, a sermos sinais de cura e vida para todas as pessoas que convivem conosco, a começar as pessoas da nossa família. Queridos irmãos, muito obrigado por você estar aqui. Deixa o seu joinha, por favor. Escreva algum comentário, uma palavra que te chamou a atenção, uma frase que te chamou a atenção. Se inscreva no canal, ainda tem muita gente que me ouve, mas não é inscrita. Então, dê essa ajuda para o Padre, tá bom? Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.